Fale a sua cidade. Em Brasília, 19 horas, está começando mais um Capitalk, o podcast de Brasília para o Brasil. E hoje temos a honra de receber o empresário, calma aí que eu treinei bastante para falar certo, Richard Dubois. Acertei? Olha aí, nota 10 no francês. Maravilhoso! Richard Dubois, que é o presidente da Arena BSB, o proprietário atualmente do Estádio Nacional Mané Garrincha e de todas as redondezas ali do estádio. Não é isso, Richard? Boa noite para vocês. Obrigado pelo espaço. Boa noite para os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Prazer é nosso. Bom, para começar, antes da gente chegar aqui na nossa cidade, a gente quer saber a sua origem. De onde que você veio, como é que você entrou nesse ramo? Como foi a sua história de empreendedor, tudo isso, até você chegar e pousar aqui na capital. Então vamos lá, rapidamente. Eu sou nascido em São Paulo, formado engenheiro, fiz a carreira no mercado financeiro, trabalhei algum tempo na Europa, Estados Unidos. A minha família é de origem francesa, mas eu já nasci no Brasil, tenho passaporte francês, mas quando joga Brasil e França, como foi a final da Copa do Mundo, eu brigo com meu pai. Meu pai torce para um lado, eu torço para o outro, e teve Copa que meu pai saiu feliz, teve Copa que eu saí feliz. Você do lado do Brasil. Eu torço pelo Brasil, Eu tenho um trauma gigante com a França. Muitos têm, né? Eu nunca vi o Brasil ganhar da França. Em 98 foi traumatizante. Seu pai ficou feliz em 98, então? Meu pai ficou feliz. O meu trauma do futebol é um pouco de antes, é a Itália, Paolo Rossi, que deu um chocolate na gente. E nossa, eu chorava que nem criancinha. Eu tinha, 12 anos na época. E foi mas enfim, foi um baque. Quando a gente é novo, a gente tem aquela fé, a gente acredita nas coisas, o esporte, achava que o Brasil ia ganhar aquela seleção imparável. Realmente. E de repente, de uma hora para outra foi. Mas para recuperar do trauma da seleção de 92, eu fiz engenharia, fui para o mercado financeiro, de 82, fiz engenharia, fui para o mercado financeiro, trabalhei muito com PPPs, muito com concessões. Em 2009 eu tive o privilégio de fazer toda a modelagem econômica da Olimpíada do Rio 2016, fui um dos 7 delegados brasileiros a apresentar a candidatura, e acho que ajudamos ali a mostrar para o Comitê Olímpico Internacional que o Brasil era um país suficientemente sério para receber uma Olimpíada. Depois fizemos, em 2014, para a FIFA e para o governo federal, toda a gestão não esportiva da Copa do Mundo. E aí, quando terminou a Copa, eu falei, olha, chega de ganhar dinheiro para os outros, vamos tomar um pouco de risco, e buscamos alguns negócios para empreender. Eu vinha muito a Brasília, sempre gostei muito de Brasília, sempre achei que Brasília é uma cidade melhor para se morar, melhor para se viver que São Paulo, e acabei tomando a decisão, aqueles momentos na vida que a gente fala, olha, eu vou para cá, eu vou para lá, acabei tomando a decisão de vir a Brasília, mudar para Brasília, me tornar brasiliense e passar a fazer negócios a partir dessa cidade que é maravilhosa, que eu adotei, que me sinto filho de Brasília, apesar de não ter nascido aqui hoje. Show, maravilha. E aí, quando você chegou em Brasília, você pensou assim, é hora de ganhar dinheiro para mim. A primeira coisa que você viu foi o nosso grandioso o nosso Mané Garrincha. Pode falar, elefante branco, a gente está ensinando esse elefante a dançar, a sambar, rock, não vamos negar a natureza dele. Muito tempo, quando a gente construiu o estádio, todos nós falamos que é o nosso elefante branco, porque tivemos todos aqueles problemas de corrupção e de superfaturamento em cima do estádio. E porque Brasília é uma cidade... Apesar dos brasileiros gostarem muito de futebol em Brasília, Brasília não é uma cidade que tenha times que estão no topo do futebol nacional, infelizmente. Então, por esse motivo, todos questionavam. Tá bom, estádio maravilhoso, gigante e tal, mas para jogo do Gamo e do Brasiliense, não precisa de um estádio desse tamanho, né? Não precisa. Então, por isso veio todo esse questionamento de elefante branco, e pelo visto você até concorda, talvez Concordo. Com o questionamento, né? Eu acho que uma decisão de fazer um estádio desse tamanho
foram levados critérios que eu não sei avaliar quais foram. Mas seguramente, para a operação desse estádio, se ele tivesse 42, 43 mil lugares, ele seria muito mais eficiente, muito mais barato, muito mais cômodo ao público. E mesmo hoje, com iniciativa privada, a gente tem dificuldade para operar um estádio com 70 mil pessoas. O custo é muito alto. Então, assim, tem algumas vantagens. Por exemplo, a gente pode fazer um jogo de final de Libertadores, um jogo de seleção brasileiro. Tem pouquíssimos estádios que têm essa capacidade de público. Mas para a grande maioria dos jogos seria melhor a gente ter ficado com um estádio de 42 mil lugares, que era o plano original. Até porque os jogos que antes da pandemia, que eu vinha acompanhando no Mané Garrincha, né? Dependendo do jogo, fechava só o anel inferior ali, né? Então, a maioria dos jogos. É o que acaba acontecendo. Tem alguns jogos assim, o Flamengo é um time que traz muita torcida. Então, dependendo do jogo do Flamengo contra o adversário que era, conseguia até liberar o superior. Mas em grande maioria dos jogos era sempre o anel inferior, né? Isso acontece, é um problema que acontece no mundo inteiro. Os estádios têm o jogo corriqueiro, que tem um público menor, e tem aqueles jogos, que são alguns do ano, que realmente motivam, encantam e levam torcedores a mais. A solução seria a gente ter um estádio modular, ou nesses eventos maiores o pessoal montar telão, montar fanfest, montar alguma coisa fora do estádio. Realmente, um estádio para 72 mil são poucos. Eu acho que a própria FIFA hoje está revendo os parâmetros e a exigência de tamanho de estádio está caindo. Eu acho que é mais importante a experiência do torcedor do que a quantidade de pessoas que a gente coloca. Que bom isso. Se a gente lembrar que o Maracanã, lá nos anos 50, colocou 200 mil pessoas, você imagina como é que é escoamento, como é que é segurança, como é que é isso. A gente vive hoje num mundo muito mais complicado, que também as pessoas aceitam menos desconfortos que aceitavam. Se num jogo ficar todo mundo em pé, não ter lugar para sentar, era normal, talvez, para assistir um Brasil-Uruguai no Maracanã nos anos 50. Hoje todo mundo quer ter a sua cadeira, quer ter o banheiro limpo, quer ter uma entrada rápida, não aceita a fila. Então a exigência o público está mais exigente, que bom que está mais exigente, deve ser mais exigente, e a gente tem que oferecer um serviço melhor, então você tem que reduzir o tamanho a escala dos estádios. A própria FIFA hoje não exige mais estádio de 70 mil lugares. Interessante, não sabia disso. Isso era uma exigência da FIFA em 2014? 2014 não, quando o Brasil... Para a Copa de 2014, para a gente poder ser abertura e final, era um estádio com mais de 70 mil lugares. Brasília estava, à época, pleiteando a abertura, que acabou acontecendo em São Paulo. E o que eles fizeram em São Paulo? Eles fizeram uma arquibancada temporária, que depois foi retirada, e hoje a Neoquímica Arena, né, o estádio do Corinthians, tem 42 ou 45 mil lugares fixos. O que seria o ideal, segundo você acabou de falar. Né? É um número mágico, ótimo aí no estádio, que você consegue ainda ter entrada e saída, todo mundo tem visualização boa, os acessos são relativamente fáceis. Mesmo uma cidade como São Paulo, que em termos de público é muito maior do que Brasília, você vê os dois principais times, São Paulo e Palmeiras, os dois, Corinthians e Palmeiras, perdão, optaram por arenas na casa de 42, 43 mil lugares. E o Brasiliense e o Gama tem uma de 70 mil. Exatamente. Não desprestigiando o Brasiliense e o Gama, mas são times que... número de torcedores bem diferentes. Né? Da forma que você falou, até deu para entender que hoje menos é mais, né? Hoje menos é mais. Você tem menos torcedores, mas você tem mais conforto, você tem uma experiência melhor. E como foi pleitear, mostrar interesse em conquistar o estádio? Olha, eu tinha o meu escritório aqui, era no Brasil 21, Sim. na Torre C, virada para o estádio. Então a gente via o estádio sendo construído. Eu vi o estádio anterior sendo demolido, o estádio atual sendo construído. Terminada a Copa, a gente sabia que o estádio tinha um potencial enorme, porque ao contrário de outros estádios da Copa, não se pensou no day after, não se pensou o que vamos fazer depois da Copa, não tinha um plano de gestão.
assim que o governador, o então governador Hollenberg, ganhou a eleição, ele deu uma entrevista dizendo que ele planejava conceder o estádio. Nós procuramos o governo, apresentamos o interesse, ele pediu para seguir e começou o trâmite que foi de 2015 até 2019, que foi esse procedimento de preparação da licitação. 4 anos. 4 anos. Você vê como é burocrático, né? Para comprar uma casa, às vezes uma kitnet, você tem todo um trabalho burocrático, demora um tempo. Imagina um estádio. Comprar um estádio, né? Tô fazendo nada, vou fazendo comprar um nada. estádio. Esse tempo é normal ou demorou mais do que deveria? Olha, tem 2 jeitos de olhar. Foi uma transação relativamente rápida para padrões brasileiros. Agora, é o que deveria acontecer? Não. Uma concessão dessa num país com uma estrutura administrativa e política mais madura é uma concessão de 1 ano, 2 anos. Não deveria levar todo esse tempo. Você tem experiência na Europa, né? Eu tenho experiência na Europa e nos Estados Unidos. Você acredita que lá seria 1 ano você conseguiria essa concessão? E eu acho que em 1 ano conseguiria a concessão. A gente faria a proposta, haveria um debate interno do governo, o governo chamaria todos os órgãos, organizaria um debate. O que acontece aqui, o debate é pulverizado. Cada órgão dá a sua opinião, aí um quer... A gente tem uma história interessante na concessão, por exemplo. A Secretaria de Segurança queria que o concessionário fizesse uma barreira, uma cerca mais alta, e o IPHAN queria que tirasse a cerca. Como é que se resolve? Quem manda mais? É o IPHAN ou é a PM? Tem uma briga de órgãos. Ficamos nós tentando encontrar uma solução no meio da briga. No meio da briga. Talvez os governos em alguns países europeus ou na América do Norte, eles são mais organizados, então tem uma estrutura de comando e controle mais claro, e esses dilemas que existem, são reais, são administrados dentro do governo. Não fica a responsabilidade do empreendedor privado acomodar, sendo que ele não tem ingerência muito clara, muito forte sobre um órgão ou sobre o outro. Felizmente, todo mundo concordava com o diagnóstico. O estádio precisa passar para a mão privada. Então, acabamos chegando aí a algumas soluções de compromisso e, felizmente, a grande maioria dos servidores públicos envolvidos no processo era gente que estava sinceramente interessado em fazer a coisa andar. Mas você vê, quando todo mundo quer que ande, não tem nenhum grande entrave, leva 4 anos. A gente fica pensando, e os negócios que não são tão interessantes acabam não andando. E quem perde? O país, porque não gera emprego, não gera negócio, a economia fica parada, o jovem não tem chance de emprego. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar como país, se a gente quer voltar a crescer, voltar a evoluir, facilitar o empreendedorismo, permitir que quem tem boas ideias corra o risco, e se a ideia dele der certo, ele vai ganhar dinheiro, se a ideia dele der errado, ele vai quebrar, vai pagar com o capital dele, mas dê a chance dele fazer. Hoje é muito difícil empreender no Brasil. Imagino. Eu achei interessante o que você falou, que a janela do seu antigo escritório, antigo, né? Porque hoje fica, obviamente, dentro do estádio, tá? Exatamente. O seu antigo escritório no Brasil 21 dava vista pro Mané Garrincha. Tem uma teoria, a lei da atração, não sei se você conhece, que diz que quando você quer muito uma coisa, isso até falado até naquele livro O Segredo, né? Quando você quer muito uma coisa, é legal você imprimir, né? Fazer uma foto daquilo, imprimir aquilo, colocar no mural, para você sempre olhar aquela coisa e ter aquilo como alvo. Você nem precisou disso, estava na sua janela, o seu alvo. O mural estava na janela. O mural estava na janela. E isso te incentivou a ver todo dia o Mané Garrincha, né? E eu acho que ajuda, eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que uma das coisas que é muito importante em qualquer área da vida, do empreendedorismo, dos negócios, é você saber o que você quer e você ter paciência e foco. Se você atirar para todo lado, você não vai acertar nada. A gente tinha 2 ou 3 projetos aqui em Brasília, um deles era o estádio, e acabou maturando pela questão de foco. É muito fácil ao longo desses 4 anos, teve vários momentos que a gente pensou, vamos desistir, isso aqui não vai dar certo, não vai andar, tá parado, tá isso, aquilo. Mas se mantendo essa disciplina, a gente consegue resultados, enfim, pelo menos até agora, positivos. Que bom. E aí foi de 2015 a 2019? 2019,
2019 saiu a licitação, aí eu tomei a decisão de mudar para Brasília. Assumimos o estádio em final de janeiro de 2020. Nossa, que ironia do destino, né? É. Poucos meses depois... 45 dias. 45 dias depois... 4 anos para conseguir a concessão. Foi um evento que ele não esperava. Você roda 45 dias, aí... Parou. Um evento que você não esperava, que ninguém esperava. Isso não estava no plano de ninguém, no cenário de ninguém. Que é a tal da pandemia. Que é a nossa pandemia. Rapidinho, TJ, uma curiosidade que eu fiquei é... Quando entraram pro estádio, vocês estavam lá dentro, o que vocês conseguiram ver, que, assim, que era gestão do governo, que poderia ter sido evitado, coisas que, se fosse iniciativa privada, talvez fosse diferente? O que você conseguia ver de dentro do estádio que faltou cuidado do governo? E se fosse seu desde o início, você faria diferente, até para economizar menos? A gente vê muito gasto desnecessário. Por exemplo? Equipamentos comprados que são numa quantidade muito maior do que o necessário, aparelho de ar-condicionado, esse tipo de coisa que foram instalados em quantidades, do nosso ponto de vista, excessivos. Espaços e áreas que foram construídas sem uma necessidade ou uma exigência de porquê daquela área. Quando a gente vai em estádios privados da mesma época, a gente vê, por exemplo, o tamanho dos camarotes é muito menor. Para nós, agora, que ótimo, o camarote é grande, porque é um negócio, é um diferencial do nosso estádio. Mas se fosse ter que ser, a gente tivesse que fazer um investimento para conseguir retorno dele, a gente teria feito os camarotes com metade da área que eles têm hoje. É o ponto ótimo do retorno sobre o capital investido, né? E a gestão, a gente viu um problema, que é um problema típico de gestão pública aqui no Brasil. O estádio era da Terracap, mas a gestão era da Secretaria de Esporte. Então, na hora de pagar a conta, sabe aquela história que você vai no restaurante, come, na hora que chegar a conta, um vai no banheiro, um atende o celular, um vai ligar para não sei quem e deixa a conta lá em cima, ninguém quer pegar. Alguém esqueceu a carteira, não sei o quê. É essa situação. Então, na hora de pagar a conta, ficava o deixa que eu deixo, e na hora da receita, não, mas a receita da Terracap, é da Secretaria de Esporte. Essa falta de coordenação do governo, especialmente na gestão anterior, acho que o governador Ibanez está sendo muito mais efetivo nessa questão de o governo ter uma cadeia de comando mais clara. Esse bateção de cabeça atrapalhou muito e deixou muita manutenção a desejar do estádio, que a gente encontrou e teve o trabalho de recuperar tudo isso, né? Interessante. Entendido. Voltando então, vamos lá, ao assunto da pandemia. 45 dias depois que vocês assumiram, conseguiram o contrato, tudo certo. Como é que foi para vocês no início, naquele momento ainda que todo mundo esperava que era de fato uma quarentena, ou que eram apenas 2 semanas, que era 15 dias? Como isso impactou vocês? Olha, foi um baque. A gente estava ouvindo a questão de pandemia, crescendo e tudo mais. O primeiro evento com o público afetado no Brasil foi nosso, o UFC. O primeiro evento que perdeu o público foi o UFC. E nós tivemos também o privilégio de ter o primeiro evento com a volta do público pagante, que foi o jogo do Flamengo pela Libertadores. Então acho que a gente pegou aí Bacana, legal essa visão. O alfa e o ômega da história, né? O princípio e o fim. Agora, para nós foi um baque enorme, porque a gente não sabia, assim como hoje, acho que a gente não sabe, e acho que todo mundo que deu palpite lá errou tanto. Eu acho que a gente aprendeu que bola de cristal é muito mais valioso do que a gente pensa. Todo mundo tinha opinião. Não, vai durar 15 dias, vai durar 45 dias. Em abril vai abrir, em junho vai abrir, em setembro vai abrir, dezembro. Esse ano está perdido. Será que vai contaminar o ano que vem? E nós já estamos indo para 1 ano e meio de contaminação. E esse ano, seguramente, ainda do ponto de vista de eventos, está muito atrapalhado. Você vê, a gente está conseguindo fazer jogos agora com um custo muito mais alto e com 11 mil pessoas de público. A gente espera que talvez o futebol normalize mais para o fim do ano.
os shows, eventos, ainda vai demorar um pouco e a gente não sabe a consequência que isso vai dar na cabeça do consumidor, porque tem gente que não está nem aí, não acredita, não tem vírus, não tem nada, tem gente que está apavorada, não sai de casa, e tem uma grande maioria que está no meio que tem algum medo e não sabe se vai, se não vai, espera o outro ir, foi, não teve problema, então eu vou. A gente vai ter que reconquistar a confiança do consumidor, e ninguém sabe quanto tempo isso vai levar. Isso vale para estádio, para cinema, para restaurante, para bar. A gente vai ter que reeducar o consumidor e aprender como é que vai sair a cabeça do consumidor dessa pandemia. Uma coisa interessante é que, por exemplo, hoje eu vejo vídeos de coisas de 3, 4 anos atrás, eu falo, meu Deus, que aglomeração, que tanto de gente, sabe? Não, eu vejo novela, filme passando, as pessoas se cumprimentando, se beijando no rosto. Isso tá errado, né? Foi coisa gravada anteriormente. A nossa cabeça mudou, porque 1 ano e meio é o suficiente para você mudar a sua cabeça, você reeducar a sua cabeça. Não, mas não pode fazer isso não. Não, foi antes da pandemia. Então sem máscara. Não, foi antes da pandemia. Então, da mesma forma que a cabeça já mudou nesse 1 ano e meio, agora vai ter que mudar novamente, né? Para um período pós-pandemia ou com a pandemia existindo, mas a gente sabendo lidar com ela melhor. E isso, para vocês que lidam com o público, é muito mais trabalhoso, imagino. Importante, né? Muito mais importante. Porque você tem algumas questões. Primeiro, o público não é uma massa uniforme, ele é composto de indivíduos, cada um com as suas peculiaridades. Então, a gente tem que entender a cabeça dos grandes grupos e a forma de pensar de cada um dos clusters, como a gente chama, dos grupos de indivíduos. E a verdade é que isso está mudando muito rápido. Então, você tinha estudos de comportamento de público feito em 2000, que valia perfeitamente em 2010 com pequenos ajustes. Talvez geração Y mudou um pouquinho, alguma coisa assim. Hoje, em 6 meses, muda completamente. Tem muita gente hoje que não quer show, acha que é ruim, que é errado, que vai... E o artista fica com medo de perder parte da sua base de fãs para recebe muito ódio pela internet e tal. Então, acho que a gente está vivendo um período complicado, é um período de mudança, ninguém sabe para onde a gente vai, mas a gente vai para algum lugar e eu acho que a gente, com paciência e determinação, a gente vai encontrar uma nova forma de fazer eventos, seguramente com mais segurança sanitária, que a gente não tinha, e esperamos que o público volte a se preocupar mais com a alegria de ir num show do que com medo, com a preocupação, né? Mas isso eu acho que vai levar um tempinho ainda. Daqui 1 ano vai ser tudo completamente diferente já, né? Com certeza. A única coisa que a gente sabe é que vai ser tudo diferente. O quão diferente, o que vai ser diferente... Esperamos que seja para melhor, diferente para melhor, né? Mais shows, mais eventos, menos doença, né? É isso que a gente espera. Legal. Melhorar saúde pública, tudo isso. Agora eu tenho uma pergunta que eu acho que nunca fizeram para você. A gente começou o nosso papo, você falando da sua origem, você já falou de futebol. Já falou sobre a seleção brasileira, um trauma que você teve com a seleção e tudo mais. O estádio é completamente ligado ao futebol, é um estádio de futebol, apesar de ter eventos e tudo, isso é importante também. Mas, falando de futebol, qual time de futebol Richard Dubois torce? Eu torço pro Palmeiras. Palmeirense. Cara, 2 palmeirenses na mesma mesa. Em Brasília não é tão comum quanto São Paulo. São Paulo é muito comum, em Brasília não é tão comum assim. Tenho vários times do coração, tenho o Flamengo, tem tudo, mas a gente tem que ser fiel às nossas origens. Eu sempre torci pro Palmeiras. Meu avô, pai da minha mãe, jogou no Palmeiras quando era Palestra Itália ainda, e ele me levava no estádio do Pacaembu, no estádio, o garotinho, para ver. Então, assim, não tinha como, em homenagem ao meu avô, sempre excelente motivo. Excelente argumento. Foi palmeirense. Isso explica muito o sucesso dele, né? Talvez. Eu sou fluminense. Isso explica muito o seu sucesso. Mas a gente pode ver que ele é um cara, é um torcedor que não deixa aflorar os sentimentos dele apenas. Senão só tinha jogo do Palmeiras aqui e a gente só vê jogo do Flamengo aqui. É porque não depende de gostos e vontades, né? E olha que o último Flamengo e Palmeiras foi duro para o torcedor aqui assistir. Para o empresário ficou muito feliz, mas para o torcedor aqui foi duro assistir. Realmente. Falando sobre isso então, falando do Flamengo,
Por quê? No seu ponto de vista, por que existe toda essa facilidade com o Flamengo? Por que o Estádio Nacional Mané Garrincha virou uma segunda casa do Flamengo? Olha, é uma ótima pergunta. Acho que primeiro, em Brasília já tinha muito mais torcedor do Flamengo que qualquer outro time. A gente tem estatística aqui, mais ou menos 1/3 dos maiores de 16 anos são torcedores do Flamengo. O segundo time, que é o Vasco, tem menos de 1/3 do número absoluto de torcedores que o Flamengo. Então, já tinha essa maioria. Não fala do Botafogo, não, para o pessoal não ficar triste. Nós estamos falando de time de futebol só aqui, então... Okay. Não, tem 3 torcedores Desculpa em os torcedores, mas levantou uma bola dessa, não dá. Levantou uma bola dessa, não dá. Não foi eu que falei. Nós estamos aqui falando de pandemia. Eu fui no Palmeiras e Botafogo que teve aqui... 2019. Brincadeira, hein, gente? Brincadeira. Eu vou complementar isso que ele falou. Ele foi no Palmeiras e Botafogo e a torcida do Botafogo, você vê... Foi em peso. Já pensa à frente. Já estavam, como se fosse em pandemia, ninguém foi pro estádio. Não, né? tinham 5. Sem pandemia, eles já estavam sem fazer aglomeração. Eles fazem isso há 100 anos, inclusive. Eu contei 5 botafoguenses lá, todos já maiores de 65. Então... Continuando, eu te Vamos falar de time de futebol. Vamos pular o Botafogo. Eu vi, nem sei onde é que ele tava. A facilidade com o Flamengo. Tá. Então, você falou do... E o Flamengo vem tal... A gente tem uma questão que o nosso governador é flamenguista declarado, então ajuda e tem ajudado demais nessa aproximação do Flamengo. E nós contamos também com um pouco de sorte, porque o Flamengo está numa fase muito boa. Infelizmente. Ele foi 2 vezes para a Supercopa, que são jogos realizados aqui em Brasília, porque é um estádio neutro, é um estádio... Então, já jogou a mais. E tem essa facilidade e essa química, e que está funcionando muito bem para Libertadores, e a gente espera até que siga, e tem até brincado aí que se forem só times brasileiros na Libertadores, por que não trazer a final aqui para Brasília e não fazer em Montevidéu? Mas isso é uma decisão da Conmebol, né? Nós só cabe... Como brasiliense a gente apoia. Sim, sonhar e... pra cidade aí. Eu tenho uma teoria boa do porquê que o Flamengo vem pra cá muitas vezes, porque o Flamengo não tem estádio, né? É uma teoria, hein? Então, aqui a gente tem vem pra cá, pode jogar aqui. Eles estão administrando o Maracanã, e a gente, como negócio, a gente apresentou proposta para a privatização do Maracanã também, né? Não saiu, mas a gente, como grupo econômico, tem interesse sim em outros estádios, inclusive no Maracanã. Apresentamos proposta o ano passado para o governo do Rio. Tomara que não consiga, para focar tudo no nosso Mané. Tô brincando, mas tenha sucesso, tanto quanto aqui. Eu, como tricolor, obviamente torci demais pro Fluminense passar nas quartas de final, porque sou tricolor, e também porque teríamos um Fla-Flu, gente. Na semifinal. Teríamos um Fla-Flu de Libertadores, talvez o maior Fla-Flu da história, na minha cidade. Que pena que isso não aconteceu. Eu ouvi dizer que você e todo mundo que toma conta, sua equipe toda, toma conta do Mané Garrincha, não preferia Fla-Flu por conta de possíveis confusões. Não, isso apenas boato. Não, boato total. A gente tem que estar preparado para ter jogos e isso é boato total. A gente queria muito o Fla-Flu, a gente quer jogos. Tô torcendo para ter uma final brasileira aqui, por mais que possa ter confusão, o estádio está preparado para isso, a gente tem todo um aparato de segurança. A vantagem do estádio ter essa infraestrutura toda é que é muito fácil. Os nossos órgãos de segurança em Brasília são muito competentes, mas muito competentes. Acho que Brasília está vários passos à frente de outros estados nessa questão de segurança. E não é papo, não é conversa mole, é só olhar no futebol recente, os jogos de Libertadores aqui em outras cidades o que aconteceu. Então acho que não é só o estádio, a cidade toda está de parabéns por saber conduzir um evento desse. Eu tenho certeza que a gente conseguiria fazer um Fla-Flu ou qualquer jogo aqui. Seguramente vai ser muito mais tranquilo aqui do que em qualquer outro lugar. Tá aí, tá dito. Qual a expectativa para esse jogo que está prestes a acontecer, Flamengo e Barcelona? Eu acho que o Flamengo vem embalado, ele deve, espero que
Tratori aí, nossos Eu irmãos. Não espero isso, não. Mas tá difícil, vai torcer contra o Flamengo. Eu acho que... Porque já foi mais fácil, né? Já foi mais fácil chegar o Flamengo. Ganhou muito mais dinheiro que os outros times da televisão nos últimos anos. Isso é uma discussão complexa. Mas o fato é que realmente tá com um time que tá difícil bater, né? E ele tem uma gestão boa também, não é só dinheiro. Tem muito time com dinheiro que faz um monte de burrada. E o Flamengo tem uma gestão boa. Por muito tempo o Flamengo era um time com dinheiro, porque tem muita torcida sem gestão. E fazia burrada. O que os torcedores do Flamengo que eu conheço falam é isso. A gestão anterior a essa conseguiu fazer valer o número de torcedor, o número de dinheiro que o clube arrecada, né? Eu acho que é isso. Talvez o segredo do sucesso. E eu acho que os clubes também estão se tornando nacionais. Quer dizer, a gente tem que, assim como na Europa, os clubes têm que ter uma abrangência. O campeonato tem que ser um campeonato realmente brasileiro. E com isso, os times que têm torcida por todo o Brasil vão conseguir ter vantagem. É um caso do Flamengo, que tem torcedor espalhado pelo Brasil todo. Agora, antes da gente voltar para o estádio, você até falou que os times hoje eles precisam ser mais nacionais, maiores, né? Além do Flamengo, a Arena BSB ela procurou outros times também, outros times grandes, para trazer os seus jogos para cá, para tentar fazer outros eventos. Como é que está sendo? Nós estamos falando com todos os times nacionais. Tem ontem um outro grande time brasileiro nos procurando. A gente não pode falar nome porque a gente só divulga depois que o dono do conteúdo... Se é grande, não é o Fluminense. Olha, respeita, tá? Pode ser o Fluminense. Pedindo reserva de data. O problema é o seguinte, por enquanto, o jogo de futebol só está liberado com o público jogos da Conmebol. A CBF ainda não autorizou, por uma questão de equilíbrio, tem que estar todos os estados e tudo mais. Há uma movimentação muito forte para liberar da Copa do Brasil, que são jogos mata-mata, jogos de ida e volta. E aí, se for regularizado o jogo com o público da CBF, aí a gente deve trazer vários jogos de Copa do Brasil. Por enquanto, a gente está limitado aos jogos da Libertadores, que são os únicos jogos possíveis de ter público. E sem público não faz sentido o time se deslocar para vir jogar aqui no estádio vazio. Tomara que tenha a Copa do Brasil. Meu time tá na Copa do Brasil, o seu... Não tô sabendo. Ah, tá, o seu grande não tá, né? Não, mas tá na Libertadores, o seu tá... mas eu sou brasileiro, rapaz. Eu sou latino. Libertador. Copa do Brasil, é do Brasil, entendeu? Aliás, nem sei se quando passar... Vai ter eu nem sei se o Palmeiras também vai estar na Libertadores quando passar. Não, Fluminense perdeu o primeiro jogo pro Atlético. Palmeiras tem até dia 29, se não me engano, pra... Vamos tentar soltar esse programa com o Fluminense ainda soltar antes do Atlético e Fluminense, pelo amor de Deus, porque a chance de passar, infelizmente, é pequena. Se o seu time tá na Copa do Brasil, ele talvez possa vir jogar aqui em Brasília. Tomare. Vou falar que tem... o Fluminense teve azar por muito tempo aqui em Brasília, tiveram vários jogos do Fluminense aqui, você sabe mais do que eu. Acho que ganhamos, se eu não me engano, apenas uma vez contra o Corinthians na final daquela Copa que os times criaram. Eu lembro. Superliga? Mas não foi contra o Corinthians, não, afinal? Não lembro, não. Foi contra o Ele Corinthians. deve ter classificado o time do Corinthians. Eu acho que foi contra Não sei, eu sei que teve uma dessa aí que o Fluminense ganhou 1-0 aqui. Enfim, então existe chance boa de outros times jogarem aqui também. A nossa esperança, nosso plano de negócio, nosso trabalho é para que todo grande time jogue uma vez por ano aqui em Brasília. E o argumento é justamente esse. Se você quer ser um time grande, você tem que estar presente na capital uma vez por ano. Venha. Legal. Todo time grande vem uma vez mostrar, a gente tem público, é uma cidade acolhedora, uma cidade com renda, uma cidade que trata bem o pessoal de fora. Venha mostrar o seu futebol aqui. Venha criar... Não só os times grandes, né? Botafogo também, outros times também. O Botafogo também está convidado. Legal. Não, agora vamos voltar. A gente vai sofrer muito hater. Desculpa, o Botafogo é grande. É grande. Time que mais cedeu jogadores para a seleção. Garrincha, teve Garrincha. Sei, cadê esse troféu? Time que cedeu jogadores para a seleção, mas enfim. Voltando pro estádio. Vamos lá. E aí, daqui para frente, quais são os projetos? O que a Arena BSB tem a oferecer para a população, não só de Brasília, mas do Brasil inteiro, né? Olha, a gente tem uma visão ambiciosa, mas eu acho que a ambição, quando ela é baseada em realidade, em princípios, ela não é uma ambição maluca, é uma ambição que
nos faz crescer e faz avançar. Nós estamos, no momento agora da gravação, com o Sul-Americano de vôlei. Domingo, não sei se já vai ter ido ao ar, vai ter o Brasil e Argentina, já vai ter acontecido. Está acontecendo agora. Nós estamos trazendo para o ano que vem o Brasil Open de tênis, que é um campeonato que o Brasil perdeu a data da ATP. A gente recuperou a data, nós vamos fazer fora do estádio um conjunto de quadras de tênis para o Brasil Open. Acho que é inédito isso. Aqui em Brasília não teve, a gente teve a Aberta da República, nós vamos ter 2 torneios ATP por ano. Um em abril, que deve ser o Brasil Open, em Saibro, e um em setembro, que vai ser o Aberta da República, em quadra rápida. Se a pandemia nos permitir, já para o ano que vem. Ótimo. Nós vamos ter um anúncio muito grande até o final agora do mês de setembro. Achei que ele ia falar até o final do Capital, desse episódio de hoje. Até o mês de setembro, quanto ao Nilson Nelson, para o basquete, que é um esporte importante. Legal. A gente vai ter coisas muito legais acontecendo com o basquete. Legal. E a gente está fazendo o possível para incentivar todos os esportes. Claro, a gente falou muito do futebol, porque tem um peso único, mas a gente tem tentado atrair todos os esportes possíveis. Além do esporte, a gente tem o projeto do Boulevard, que é um centro de entretenimento, é uma área de lazer que a gente vê que Brasília precisa, carece, para você poder ir lá. Não é um shopping center, é uma área para você ir ver e ser visto, encontrar, curtir, não é para comprar, é para curtir. E a gente está com esse projeto esperando a pandemia nos permitir o início das obras. A gente espera que em 1 ano e meio, 2 anos, a gente esteja com isso pronto, a primeira fase pronto, e vai ter, por exemplo, o maior complexo de cinema da Cinépolis, já tem uma série de coisas agendadas, mas essa pandemia está tornando tudo um pouco mais difícil de andar, né? Você chegou num assunto que eu ia abordar, me interessa muito cinema, me considero cinéfilo, e quando essa notícia surgiu, acho que foi antes da pandemia que surgiu essa notícia, né? Foi. Que foi fechado, que teria um cinema no complexo do estádio. Eu achei incrível, achei maravilhoso. Brasília não tem. Tinha, acho que era Cine Carim, Cine Márcia. Era um cinema fora do shopping. Depois não teve mais cinema fora de shopping em Brasília. Em Taguatinga tinha o Cine Lara. Cine Lara. Fora do shopping também. E existe o Cine Privé também, mas é outro público. Deixa quieto. Mas tá fechadíssimo com relação ao cinema? Tá fechadíssimo. Foi um caso até interessante, porque a rede, a Cinépolis, o contrato foi assinado publicamente, o embaixador do México prestigiou a assinatura e tal. Eles, ao contrário de que todo empreendimento desse porte, o cinema é sempre o último a vir e faz uma série de exigências, eles fizeram questão de ser o primeiro e embarcar no projeto, investir no projeto, porque eles acreditaram no ponto e na conjuntura de Brasília, no potencial de Brasília. E a gente acha que vai ser um negócio memorável, porque vai ter sala para criança, específica para criança. Cara, que incrível. Vão ter algumas salas para quem gosta de cinema, mas não gosta de mega produção, salas menores para você poder assistir o seu filme de arte, o seu negócio, os filmes mais cultos que não tem público. A ideia é atender a todos os gostos. Poxa, demais. Não é focar num público A ou B. Não vejo a hora. Então isso vem... Quanto vai custar a pipoca lá? Tô brincando. É o preço do Cinépolis. Agora, a dúvida, que dizem que a melhor pipoca, eu acho que a pipoca deles é muito boa mesmo. Inclusive, a gente tem um acordo que no resto do Boulevard a pipoca vai ser Cinépolis, porque a pipoca deles Não conheço. Quais cidades que tem? Belo Horizonte. O Cinépolis é a segunda maior rede do mundo de cinemas. Brasília... Tem 450 salas, ou tinha o ano passado 450 salas no Brasil, e não tinha em Brasília. Por isso, para desembarcar aqui, eles estão foram os primeiros, a primeira sala de cinema com sala VIP, com isso aqui, então vai ter sala VIP. A ideia é, por ter 14 salas, ele vai poder atender a todos os perfis de público. Eu sei que agora, como você mesmo falou, não tem como prever futuro de nada, mas... existe uma previsão mais recente com relação ao cinema?
Olha, a gente está pensando em abrir em 2023, mas a gente precisa esperar a pandemia deixar de ser esse fator de medo na cabeça das pessoas, as pessoas aprenderem a conviver, e fazer com que a vida siga em frente. A indústria de cinema também é uma indústria que sofreu muito, né? Ela parou a produção dos filmes, então ela a volta dela, não só no Brasil, no mundo inteiro, está sendo muito sofrida. Vários filmes que tiveram o lançamento adiado. Foram para streaming. Desde o ano passado tem vários filmes que não saiu. Os caras estão segurando. Porque... Ou desistiram, ou foram pro streaming. Eu sou um consumidor assíduo, né, de cinema, de filme em cinema. Não deixo de ir, eu vou sempre que posso, em dias mais baratos. Sempre quarta-feira. Tem carteirinha? Não tenho carteirinha. Eu uso quilômetro de vantagem. Ipiranga, patrocina nós. E é nítido para quem sempre foi ao cinema que deve ser ainda, atualmente, um impacto gigantesco, porque você compra uma poltrona, todas em volta são bloqueadas. Ninguém pode sentar por conta do distanciamento. Então diminuiu muito, drasticamente o público. Não dá para falar, o cinema voltou. Não voltou, né? É o desafio que a gente tem, quer dizer, um jogo de Flamengo e Libertadores com 11 mil de público. Que poderia dar 70 mil. 70 mil. Imagina. O cinema está com o mesmo problema, os shows estão com o mesmo problema, os restaurantes estão com o mesmo problema, quer dizer, mesmo liberando, o público ainda está com medo. A gente precisa agora conscientizar o público que a gente não pode deixar a pandemia nos vencer, a gente não pode ignorar, mas também a gente não pode se dobrar à pandemia. A gente tem que lutar, enfrentar, encontrar formas de viver e tocar nossa vida para frente com a pandemia, porque é uma coisa que veio para ficar, né? Infelizmente. Falamos de futebol, falamos de outros esportes, falamos de cinema e quero falar de shows. Com certeza está no calendário, na ideia de vocês, trazer grandes shows, aproveitar o Mané Garrincha para fazer grandes shows, como é feito no mundo inteiro, né? Grandes estádios servem para receber grandes espetáculos. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? De fato, vão acontecer grandes espetáculos no Mané Garrincha? Olha, a gente teve no nosso período de gestão aí o Maroon 5, nós tínhamos fechado... Tempo, né? Deu tempo de fazer, nos 45 dias ali a gente conseguiu encaixar o Maroon 5. Super show. Nós tínhamos mais 5 turnês internacionais já fechadas, com data, tudo acertado. Uma chegou até a ser divulgado, que era a banda Kiss, né? As outras o produtor não tinha lançado o evento. Parou. Nós estamos com uma carteira de contratos muito boa, mas muito boa. Eu posso te dizer que Brasília não vai ficar a dever para nenhuma outra grande capital em termos de turnê. As turnês que vierem vão passar para o Brasília, os grandes bandas virão. Agora, depende dessas bandas virem para o Brasil, quando e em que condições a turnê acontecerá, né? Mas a gente vai ter bastante coisa. E já chega sua mão aqui, preciso fazer. Desliga as câmeras. Isso, tá tudo desligado as câmeras. Desligou, só em off mesmo. Tá coçando desde cedo para essa pergunta. Tô suando aqui a mão. Eu tenho uma tatuagem aqui que é um trecho de uma música do Coldplay, que é Nobody Said It Was Easy. Quer dizer, meu pastel é mais barato. Mentira. Seria incrível se fosse, né? Ninguém disse que era fácil. Isso muita coisa do que você disse aí dá pra colocar essa frase. Ninguém disse que era fácil, né? Cuidar de um estádio e tudo mais. Enfim, eu sou muito fã do Coldplay. Absurdamente fã do Coldplay. E tá tudo desligado. Tem chance, você acha, do Coldplay vir pra Brasília? Olha, estando em Brasília aqui com a experiência de CPI, o que eu posso dizer é responder que meus advogados me responderam a não me orientar a responder nada que me comprometa. Aqui não posso nem confirmar, nem negar. Olha, só de não negar eu já tá bom. E o tio... Não posso nem confirmar, nem negar. Raça negra. Não posso nem confirmar, nem negar. Molejão. Ou como é que me reservo o direito de não responder essa questão. Se não negou... Já é o bom, já tá bom. Liminar do Supremo. Eu li no olhar dele que
talvez exista uma chance. Quem sabe eu vou... A chance existe. Chance existe. Olha, nós temos 35 anos de concessão. Nesses 35 anos pode acontecer muita coisa. Vou mandar um WhatsApp pro Cris Martin. Pergunta... Tá liberado no Manezão. Cris, tá liberado. Pode vir. Traz manda um zap pro Richard que tá tudo certo. Só mandar um zap pro Richard. É muito importante que a nossa população brasiliense, o pessoal do entorno e o brasileiro em geral que vem a Brasília para esses shows também acolha bem, porque essas turnês internacionais elas dependem de público, de movimentação e de serem bem acolhidas. Quer dizer, o Brasil tem uma tradição muito forte, e Brasília tem uma tradição muito forte do sertanejo, alguns ritmos, pagode e tudo mais. E essas turnês internacionais é importante que a gente acolha bem e mostre para o público, para a banda, para os promotores, que Brasília é um destino viável e que Brasília merece ser um destino. Quer dizer, não é, a gente faz o possível para atrair, mas a cidade tem que responder. Em todos os eventos que a gente tem montado, a gente tem visto que Brasília responde, Brasília atende muito bem, o público é muito educado, muito cortês e vai. Brasília tem a fama de ter um público exigente, mas que paga o preço caro, o preço alto, que comparece. Eu não lembro quem me disse isso, é uma pena, mas eu já vi alguém dizer, não sei se nem se foi para mim, mas eu vi alguém dizer, acho que foi em entrevista, que na época, quando essa pessoa precisava fazer dinheiro, era só vir fazer um show em Brasília, que aí trocava até de carro, né? Era no Teatro Nacional. Eu acho que é ligado a teatro mesmo, a comédia, eu não lembro quem. Você define Brasília assim também, o público brasiliense como público que paga bem, que não reclama muito do preço, como em outros lugares? Eu não diria que não reclama muito do preço. Eu acho que o brasileiro ele reconhece valor num bom produto. Se o produto é de boa qualidade, o atendimento é bom, o serviço é bom, a infraestrutura é boa, ele não tem receio de pagar, até porque tem muita gente que tem experiência de fora e lá fora também não é barato. Vai ver um show da Broadway, vai ver um jogo de futebol americano, de basquete, o ingresso é caro, porque a produção é cara e aquilo lá é um evento, é um entretenimento, é uma coisa. Eu acho que a população de Brasília é exigente e quando ofertada com um bom produto, ela sabe, ela tem o discernimento de valorar e de comprar se fizer sentido para ela. A gente tem uma renda per capita mais alta que o resto do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas o brasiliense não aceita porcaria, não. Ele não compra porcaria. Paga bem por coisa boa, exatamente. Então não vai vir o Coldplay. Olha, aí você quer realmente que a gente saia aqui no braço, né? Porque... Mas, Richard, então, o que te trouxe a investir em Brasília? Foi essa visão do brasiliense, a visão da cidade... Questões políticas aqui, o que te trouxe a Brasília para investir? Olha, eu acho que foi essas decisões nunca têm uma resposta única. Eu vinha muito a Brasília, eu cuidava da área de governo e setor público de uma grande multinacional, vinha há mais de 15 anos, passava toda terça e quarta-feira aqui em Brasília, então gostava muito da cidade, conhecia muito a cidade. Quando eu pensei em dar uma guinada na vida, eu pensei justamente, e uma das coisas é onde eu quero morar. E uma cidade, assim, essa foi uma pergunta que eu me fiz muito fácil de responder. Brasília. Aqui no Brasil, por opção, a minha escolha sempre foi morar aqui. Eu acho que a gente tem segurança, tem tranquilidade. Eu sei que o pessoal aqui reclama de trânsito, gente. Quem reclama de trânsito vai passar uma semana em São Paulo e aí vem falar de trânsito para mim. A gente tem toda a infraestrutura de uma grande cidade, aeroporto, shopping center, hospital, tem tudo, sem esse neuro urbana que alguns grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, uma escala menor, algumas cidades do Nordeste têm. Então eu acho que é uma cidade muito boa, com uma qualidade de vida muito boa, um público muito simpático, muito acolhedor, muito tranquilo e com muita oportunidade de negócio. E é uma cidade que tem um rótulo meio complicado para quem vem de fora, porque quem vem de fora vê Brasília como uma cidade da política. E quando a gente conhece Brasília de dentro, a gente sabe que Brasília é muito mais que política. A Brasília é uma cidade muito mais maravilhosa do que esse rótulo que as pessoas de fora que não conhecem falam, lá só tem não sei o quê, só tem não sei o quê, só tem ladrão. E não é, Brasília é muito, muito mais que isso. Muito legal ouvir isso de um paulista.
Né? Exato, alguém que... Paulista já meio candangando aqui, mas mas assim, porque quem nasceu aqui, é fácil falar bem de Brasília. Porque Brasília conquista muito facilmente. Ah, mas fala porque nasceu lá, porque é de lá, porque nasceu lá. Você é de São Paulo, veio pra cá... Por opção. Por opção e tem essa visão. Isso é muito legal. Muito legal isso. Depois você se alojou em Brasília, manifestou interesse da concessão do Mané. Você também tem a concessão da Torre Digital, né? Foi até uma dúvida que a gente estava aqui. Como que funciona a Torre Digital? Quais são as ações da Torre? Qual que é o interesse na Torre Digital? A Torre Digital tem algumas similaridades com o Estádio, porque ela foi construída mais ou menos na mesma época. Então, boa parte dos sistemas de subestação de energia, geradores e tudo mais, são similares. Então, a equipe de manutenção é a mesma. A gente está falando muito aqui de eventos, da parte que o público vê, mas um estádio, uma torre de televisão, um edifício complexo como esse, tem toda uma tecnologia de gestão por trás que boa parte do resultado econômico vem dessa boa gestão. Então tem muita sinergia entre a torre e o estádio. A nossa equipe de manutenção será única. Eu digo será única por quê? Porque a transição da torre não foi terminada, ainda estamos esperando o fim da pandemia para voltar a fazer eventos lá. Mas a gente vai ter muita economia de escala na gestão. A torre é um destino para eventos, um perfil de evento diferente das áreas que a gente tem ali no complexo em volta do estádio em volta, e tem uma operação adicional que é a operação da torre propriamente dita, que é um negócio por si só, tratar com as emissoras. Você fechou esse contrato com a torre já vislumbrando fazer eventos no local? Porque isso foi algo que pegou os moradores da cidade com surpresa, né? Assim, vai ter um evento lá na torre. Na torre? Tá, legal. Inclusive a festa surreal, que é realmente surreal. Meu Deus do céu, que festa. Meu Deus do céu, que festa. Eu fui uma vez cobrir, né, trabalhando, porque até para pagar não tinha que vender meu carro. É surreal. É surreal para pagar mesmo. Mas eu não vou falar que é caro não, porque vale a pena. É caro, óbvio, mas é o que você falou. Paga pela qualidade. Pelo valor, E acho que lá virou meio que o local fixo dessa festa, desse evento, né? Você que pleiteou levar, por exemplo, a festa surreal, já que eu citei. Não, a festa já acontecia lá. É o exemplo de coisa que a gente vê. Olha, o ponto tem potencial para eventos, vamos trabalhar melhor esse ponto. A gente pode, como iniciativa privada, atrair mais eventos, fazer mais parcerias, fazer negócios que o governo não pode fazer. E não é porque o governo não consegue, porque ele tem uma série de amarras. A TerraCap, para alugar a torre, tem uma tabela lá de metros quadrados, que isso e aquilo. Nós, com um time de futebol ou com um show, a gente consegue fazer um acordo com alguma coisa com base em ingresso, alguma coisa com base em patrocínio. Nós temos muito mais flexibilidade. E é de se esperar que o setor privado possa fazer. Então, o que a gente espera com a torre é levar mais conteúdo para lá e, portanto, a torre vai valer mais na nossa gestão, economizar no custo e levar mais conteúdo, aumenta a receita, reduz o custo, sobra mais lucro, dá para a gente pagar a concessão para a TerraCap e ainda sobrar uma margem para nós. Legal. Você mora onde aqui em Brasília? Eu moro no setor de Clube Sul. Você consegue ver a torre digital de lá? Consigo, da janela dele. Você vê a torre digital de qualquer lugar. De qualquer lugar. A não ser que você esteja de costas para ela. Aquela torre você vê de qualquer canto. Porque, né, não dá tem pra olho ver, atrás, né? Não fique surpreso se a gente usar ela como painel de projeção para algum tipo de ativação, viu? Porque uma das ideias é isso, é usá-la como painel de projeção para ativações. É um ponto, eu acho que é o maior ponto de referência hoje, se você pegar realmente no Beabá, o ponto de referência que tem hoje em Brasília é a torre digital. Onde é que eu tô? A torre digital tá lá. Bom, então beleza. Exatamente. Você consegue definir a localização por conta da TV digital. E o tal do restaurante? Chegou a existir? O restaurante, eu vou falar com... É uma ideia. Deixa eu dar 2 passos atrás para explicar. O projeto foi concebido por um arquiteto brilhante, é o último projeto do Niemeyer. O projeto é lindo, maravilhoso. E para caber no projeto foi bolado 2 restaurantes, só que eles não têm
a praticalidade para funcionar como restaurante. O que eu quero dizer? Não tem área de cozinha, não tem... para subir é difícil, não tem evacuação para bombeiro, tem problema do ar-condicionado, porque o ar-condicionado fica lá embaixo, o negócio esquenta. Então, assim, ele pode funcionar eventualmente, mas para você ter um restaurante permanente lá, seria uma operação muito custosa e para um público muito pequeno, porque a área que sobra lá são meia dúzia de mesas, 10 mesas no máximo. Então, assim, não tem viabilidade econômica para uma operação sustentada. A gente espera fazer muito evento, muita coisa pontual lá. Niemeyer, né? Niemeyer também dava uns trabalhinhos pra gente aqui, né? Porra! Não, ele era um cara brilhante que punha a forma acima da função. Teatro Nacional, por exemplo. Chegou aí no Teatro Nacional, eu não cabia. Eu ficava assim no Teatro Nacional, a cadeira da frente. Porque nos anos 60 ninguém era tão gordo assim igual você. Era assim. Não. Talvez não. Não tinha McDonald's nos anos 60. Tinha? Tinha, mas não tinha aqui, talvez. Não tinha... houve um Maltini. Tinha Trux. Tinha um Trux. E aí, hoje você tem a gestão da Torre Digital. A gestão não, tá naquela transição, né? Isso. Tem o Arena BSB. E você também fez a manifesto de interesse no autódromo, que houve uma complicação na licitação. O que aconteceu? Então vamos lá. Voltando à história um pouquinho do começo. Quando nós fomos ao governo lá em 2015 para assumir a gestão do estádio, a primeira resposta do governo falou: olha, você não quer levar o autódromo também? Já me resolve todos os pepinos. A gente olhou, estudou um pouco, viu que era um combo, né? Faz o combo aí do McDonald's. Peça pelo sai número, de graça aqui, ó. Eu me livro disso aqui. Sai a batata frita junto aqui. Quer aumentar tamanho grande? Leva o autódromo junto. A gente chegou a estudar, são negócios bem diferentes, e nós propusemos separar em dois. Até porque nós temos tínhamos sócios diferentes nos dois empreendimentos. O nosso sócio no estádio é um grupo holandês que opera 18 arenas pelo mundo, e no autódromo era um grupo brasileiro que opera autódromos e está muito envolvido com a história do automobilismo. No começo de 2020, a licitação do autódromo estava caminhando para um desfecho, nós éramos o único concorrente que restava. O governo tomou a decisão de cancelar a licitação e fazer a obra por conta própria. É uma decisão que o governo tem todo o direito de tomar e tem toda a autonomia para tomar. Para nós, olhando em retrospecto, foi uma bênção, porque isso aconteceu alguns meses antes da pandemia. Seria mais difícil para nós ainda termos que... Já passamos por toda a pandemia com o estádio, sem parar com manutenção, o gramado ficou com manutenção correta, todo o estádio foi bem cuidado durante esse período. Cuidar do autódromo seria mais difícil também. Agora, há uma intenção do governo de fazer uma obra pelo PRB, se não me engano, para retomar o autódromo, e a gente espera, a gente torce que volte muito, porque quanto mais conteúdos Brasília tiver, mais fácil a gente trazer. Para mim, ter uma Stock Car e eu fazer um show de rock, ter uma truck, eu fazer um sertanejo, é um sonho. Tem muita sinergia. Tem alguns complexos nos Estados Unidos, no Texas tem um que tem arena de show junto com autódromo. A gente acha que tem esse potencial, sim. Se o governo um dia quiser licitar, a gente vai olhar. Eu participei da licitação de Interlagos também, mas é um caso que a conta não fechava, a gente acabou... a gente e a torcida do Flamengo, né? Deu uma licitação que deu vazia porque a cidade fez um pedido para o empresário, que o empresariado ninguém aceitou pagar aquele preço pelo autódromo de Interlagos. Era inviável. Era inviável. A gente aqui sabe fazer conta, né? E vive de fazer conta. É por isso que o governo tenta passar para frente, porque o governo não sabe fazer conta. Então, quando eles erram na conta, eles tentam jogar para a iniciativa privada com a conta deles. Quando o governo é mais compreensível e fácil de trabalhar, como tem sido o governo de Brasília, a gente consegue dialogar e chegar numa equação que é um ganha-ganha para todo mundo. Você vê o estádio. Nós tiramos um custo até a CAP,
estamos dando já algum retorno para a cidade em termos de público, de movimento, e na nossa projeção ao longo da concessão nós vamos gerar 3 bilhões de reais de investimento, de impostos. Vamos gerar 4 mil empregos diretos. Então, assim, é uma coisa que na mão do público estaria aquilo ali deteriorando, piorando, e em 4, 5 anos ia começar a cair pedaço, e aquelas histórias que a gente já viu em outros estádios públicos. O nosso elefante branco, né? Legal, legal. A gente estava falando aqui agora sobre... Nossa, acabou que eu fugi a pergunta. Não, tem ainda nesse assunto, né? Já de licitação, de interesses, a rodoviária também é um interesse que você tem? Nós apresentamos manifestação de interesse lá na rodoviária, apresentamos no aeroporto Botelho, apresentamos no metrô. Não é à toa aquela frase, aquela brincadeira. O homem quer comprar Brasília mesmo. É uma brincadeira que eu não concordo e não aceito, mas a gente vê oportunidades, constrói parceiros, cada um com parceiros diferentes, para administrar oportunidades de negócio. Nem todos vingam. Esse negócio de concessões tem, como a gente já falou, um tempo de decisão muito grande. E às vezes você trabalha como Interlagos, chega na hora de publicar, alguém lá dentro do governo, não, precisa pagar uma taxa inicial de tanto. Matou o negócio, né? A gente perdeu, em Interlagos, perdeu 1 ano de trabalho por uma decisão do governo. A gente falou com o secretário, desse jeito vai dar vazio, ele achou que era blefe e deu vazio. Seria maravilhoso a festa surreal na rodoviária. Só queria deixar. Todo mundo chegando de metrô. Todo mundo de metrô, de busão. Tinha qual que seria o projeto para a rodoviária? Uma curiosidade, porque a rodoviária nossa hoje ela é largada. Sucateada. A rodoviária é a mesma coisa. A gente tem uma questão de gestão de infraestrutura lá, de gestão predial, que teria que funcionar melhor. Tem uma gestão de conteúdo e teriam lojas e espaços que não são iguais aos do Boulevard, mas atendem a públicos complementares. Então facilita para a gente, na hora de negociar com lojistas, com restaurantes, a gente ter um cardápio. Olha, eu tenho opção para público A, B, C, D e E. A rodoviária ajudaria a completar esse cardápio de opções para o negócio. Mas era uma ideia e muito também depende de gestão. Acho que em todas essas questões tem as nossas competências, a gente sempre busca um parceiro da área e aplica muita gestão. Porque a gente sabe que gerir um privado bem focado consegue gerir melhor do que o público, né? Ah, ótimo. A gente já viu que você tem hoje a concessão do estádio, né? Tentou o autódromo, fez manifestou interesse na rodoviária, tudo. E é nítido que você tem uma boa relação com o governo de Brasília, né? Do contrário, não teria esse interesse. Com certeza. Qual que é a sua relação hoje, assim, com o governo e se você tem interesse no futuro ou você se enxerga na política? Olha, a relação com o governo eu acho que é uma relação cordial, respeitosa. Nós tivemos uma relação cordial e respeitosa com o governador Hollenberg, temos com o governador Ibanez, cada um tem as suas características, um mais diligente, mais atuante, mais incisivo, o outro mais relapso. Pensador, mais pensando na vida, mais olhando grandes questões e tal. Mas, quer dizer, a licitação começou num governo, terminou em outro, acho que mostra que não é uma questão deste governo ou daquele governo. Toda empresa de concessão tem que ter uma relação amistosa com o governo. Não quer dizer que não haja briga. A gente tem muita briga, temos algumas disputas, inclusive algumas já estão entrando em caso de corte aí com o governo. Tem disputa judicial? Não chegou em judicial ainda, mas já está no... Porque tem... Acontece, né? Acontece. É normal nesse meio. Tem coisas que chegam... O gestor público, ele tem hoje uma incapacidade de tomar decisões, não porque ele é incapaz, é porque ele não pode. Se ele tomar a decisão, é o CPF dele que vai. Então, às vezes, a decisão tem que ir para uma outra instância para que ele seja ordenado a tomar aquela decisão. Isso é uma coisa que a gente precisa rever aqui no funcionamento do setor público. Quanto à questão de política, eu admiro muito a política, eu acho que é uma
uma coisa cativante, mas eu acho que eu vejo que eu tenho uma missão hoje, que é pôr aquele complexo para funcionar. Já falei aqui um pouco, a gente tem algumas ambições fora de Brasília também. Eu acho que tem um espaço para melhorar muito o nível de serviço do entretenimento e lazer no Brasil e usar Brasília como uma referência de como isso deve ser feito em outras cidades. E eu acho que esse é o nosso rumo. Agora, se você me perguntasse há 20 anos atrás, você se vê em Brasília tocando estádio de futebol, eu ia falar que não. Onde estaria? Estaria em outro lugar, fazendo outras coisas. Então, o futuro é incerto. Pelo menos em 2022, não veremos Richard Bois concorrendo. Seguramente a nada. A fotinha. Seguramente a nada. Eu acho que eu não vejo um futuro na política. Eu acho que a política hoje ficou uma coisa, em geral, muito belicosa, muito confrontativa e pouco propositiva. Se a gente tivesse um ambiente político, fosse mais um debate de ideias, por exemplo, ideias liberais contra ideias estatizantes, isso é uma coisa que eu acho que os empresários em geral se envolveriam mais. Mas quando fica essas discussões mais pequenas ou mais bestas, e muito focada em questão de costume, e muito focada em maldade de um lado e do outro e tudo mais, quem tem alguma coisa a perder, quem tem um pouco de vergonha na cara, acaba se afastando. Tem alguns poucos que têm a coragem de seguir pela política, com a vontade de fazer, mas eu acho que esse ambiente político tem afastado muito membros da sociedade civil da política. Isso é uma coisa ruim, porque o ideal era que a gente tivesse na política representantes de todos os espectros da sociedade. A gente acaba fazendo com que a política hoje seja quase que uma carreira, né? Na minha experiência nos Estados Unidos, na Europa, tem muito empresário que ele chega num determinado ponto da carreira, já conseguiu tudo o que ele quer, ele vai para a política para contribuir, para dar de volta para a sociedade um pouco da experiência, um pouco de tudo que ele fez. Aqui no Brasil, em 3 meses, você está com o teu CPF bloqueado, você está com 50 ações de responsabilidade, improbidade, que isso e aquilo. Quem que vai pôr um patrimônio, uma história para arriscar? Então, se a política quiser atrair os talentos da iniciativa privada, do empresariado, as pessoas que têm experiência de gestão, porque vamos lá, nós estamos falando aqui da Coca-Cola. Não conheço, mas o presidente da Coca-Cola com certeza tem uma capacidade de gestão fantástica. Ele poderia ser um candidato a secretário, governador, uma coisa assim, levar essa experiência de gestão para o setor privado. Uhum. De novo, não conheço, eu tenho certeza que ele não vai, porque ele sabe que no dia seguinte ele vai estar todo enrolado e vai estar mais preocupado com advogados do que com gestão. Então eu acho que a política nossa está passando por um momento muito difícil. Eu espero que a gente possa voltar a debater ideias e princípios e não questões de costume ou questões pontuais. Interessante. Então não veremos em 2022 o slogan para melhoria de vocês, vote no francês. Não, até porque não sei se seria um bom slogan, não. Para sua vida melhorar, vote no Dubois. Tô dando opções aí, ó. Você tá melhor, a gente pode fazer o jingle, tudo. Dá para fazer o jingle e tudo mais. Já que você falou em Coca, trouxemos aqui mais uma, geladinha. Essa aí foi direto do presidente da Coca, né? Direto, patrocínio, que a gente tá pleiteando aí. Não, Richard, a gente pergunta isso porque a gente teve experiência aqui em Brasília de grandes empresários que entraram na política, né? E, claro, assim como você falou, não tiveram aquele sucesso, aquele retorno esperado. Não conseguiram, assim, contribuir da forma que deveriam. Então, assim, você enxerga que hoje o empreendedor, o empresário, ele está totalmente fora da cena política? Ou o empresário que entra na cena política é por interesse próprio, por alguma coisa? Não, eu acho que cada cabeça é uma sentença. É muito difícil julgar e usar todo mundo, medir todo mundo com a mesma régua, com o mesmo espaço. Cada pessoa tem a sua ambição, tem a sua vontade. Tem gente que, seguramente, tem muita gente na política que tem essa ambição de fazer o bem pelo público, que se preocupa com o bem-estar da coletividade. Tem muita gente que entra nisso por um oportunismo pessoal, como em qualquer outra
área da sociedade tem os seus diversos interesses. O que eu vejo é que hoje é mais difícil para um empresário entrar para a política, que tenha até ambição em alguns valores de querer devolver para a sociedade ou querer retribuir as oportunidades que teve, é mais difícil. O custo de entrada na política é mais alto. E eu acho que nós, como sociedade, deveríamos baixar esse custo, porque seguramente isso seria bom no longo prazo. A gente vê a experiência de países, Estados Unidos, na Europa, que essas boas cabeças atuam no setor público sem problema. Aqui é uma briga de faca no escuro. Você tem alguma relação com o Paulo Otávio? Conhece pessoalmente e tal? Conheço, admiro. Acho que é um cara brilhante, acho que é um cara que, enfim, viveu uma outra fase de Brasília que eu não vivi, mas o que ele realizou é um fato... Provavelmente esse prédio deve ser do Paulo Otávio. Provavelmente. Meu prédio onde eu moro também, onde você mora. Essa camisa talvez seja Paulo Otávio. Não sei, talvez. Você é o homem que quer comprar Brasília, ele é o dono. Então você já pode negociar direto com ele. Eu não quero comprar Brasília, não. Isso é um slogan. Então deixa eu fazer aqui a minha... Se defenda. Deixa eu me defender. Isso aqui é uma... A mídia precisa de notícias chamativas ou coisas... A gente encontrou esse slogan. Saiu uma notícia de São Paulo, no estado de São Paulo, com isso. O que a gente quer é encontrar boas oportunidades de negócio aqui. A gente quer investir em Brasília e quer fazer, quer gerar empregos em Brasília, quer ganhar dinheiro em Brasília, mas ganhar dinheiro de uma forma ganha-ganha, gerando emprego, gerando impostos e, claro, sendo remunerado. Quem trabalha de graça é aqueles relógios automáticos, só de você mexer o pulso ele anda. O resto tem que ter algum tipo de remuneração, né? Claro, tá esclarecido, com certeza. Já que tocamos no assunto Brasília, a gente tem um momento aqui no Capital que a gente gosta de saber a opinião de cada convidado sobre um determinado assunto. Já que o slogan também é o podcast de Brasília para o Brasil, Dibois, o que você que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande até fora do Brasil, hoje, sendo bom conhecedor da nossa capital federal, o nome desse momento é Leve Trás. Tá. O que você levaria de Brasília para outro lugar que você acha que falta em outros lugares e que tem em Brasília? E o que você traria de outros lugares ou outro lugar para Brasília que falta em Brasília ainda? Olha, eu levaria de Brasília para outros lugares, vamos falar para o resto do Brasil, que eu acho que é mais fácil da gente delimitar aí o universo. Eu levaria de Brasília a cordialidade, a educação, a polidez, a civilidade. Eu acho que o brasiliense está num nível de civilização maior do que a média do Brasil. E acho que seguramente a cidade mais civilizada, que as pessoas se tratam bem, convivem bem, respeitam. Você vê no trânsito, a limpeza da cidade. Chupa Curitiba. Eu acho que Curitiba é um bom exemplo, mas Brasília... Existe essa competição. Né? Eu acho que Brasília ganha de Curitiba, porque Brasília é mais cosmopolita que Curitiba. Curitiba é uma cidade maravilhosa, mas a gente tem aqui 140 embaixadas, é a cidade com o segundo maior número de voos do Brasil. Então, assim, é uma cidade que está muito mais exposta ao mundo e consegue fazer isso bem. O que eu colocaria aqui junto com o nosso tempero local, aqui com o nosso pequi, para dar uma cara mais melhor. Eu acho que a gente precisava ter um pouco mais da urgência, da ansiedade do paulistano, do paulista. Eu acho que o pessoal aqui é muito tranquilo. É bom para o estilo de vida, mas às vezes as coisas demoram e o pessoal é muito... espera muito acontecer, espera a fruta cair da árvore em vez de ir lá e pegar a fruta no ponto ótimo de colher. Tá aí. Show de bola. Boa. Diferente. É isso então, né, Rodrigão? Eu acho que tem alguma mensagem que você queria passar para a população de Brasília, para os jovens empreendedores que estão... Você é uma referência. Você a gente falou de ponto de referência aqui, né? Falei que a Torre Digital se tornou o maior ponto de referência talvez em Brasília. Você é uma referência, com certeza,
quando a questão é empreender. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, primeiro eu quero realmente agradecer vocês o interesse em ouvir um pouco da gente, o que a gente pensa, o que a gente não pensa. Eu acho que para os jovens, talvez a mensagem que eu quisesse deixar, a gente está contratando muita gente agora lá na Arena. E eu ouço muito da molecada, muito não, mas eu ouço alguns que falam, eu queria estudar para concurso, mas está difícil, então estou procurando emprego na iniciativa privada. Eu acho que quem esperar o sucesso da vida vir do concurso, espere bem sentado, arruma uma cadeira bem confortável. Eu acho que essa geração de jovens aqui tem que ter muito mais empreendedorismo, tem que ter muito mais coragem, tem que dar muito mais a cara para bater, tem que ter muito mais o sonho, do sonho transformar num plano e do plano transformar na ação. Não adianta só sonhar e não adianta também sair agindo que nem maluco sem plano. Se a gente conseguir ter um equilíbrio entre sonho, plano e ação, a gente consegue fazer muita coisa. E Brasília é uma cidade maravilhosa para empreendedorismo digital. A gente tem muita gente bem formada nas faculdades e tudo mais, que está muita gente com a cabeça ainda do serviço público. Gente, esqueçam isso. Olhe, tem muita iniciativa privada, tem muito potencial de negócios. Pense, tenha seu sonho, tenha seu plano e tenha a tua ação para que esse plano se torne realidade. Tá aí. Show de bola. Muito bacana. É um pouco da herança dos nossos pais, funcionários públicos, né? Que às vezes querem a tranquilidade, a comodidade. Acho que é seguro. Nós estamos no negócio. Tem um livro que eu gosto muito, livro antigo do John Kenneth Galbraith, um livro de economia que chama Era da Incerteza. Ele lá nos anos 80 falava que o mundo estava entrando na Era da Incerteza. Eu não sei se ele vivesse agora, o que ele saberia que a gente não sabe o que vai acontecer. Então as carreiras tranquilas não tem, a gente tem que se adaptar cada vez mais a um ambiente de mudança contínua. Isso não é papo de consultor, isso é verdade, está aí a pandemia para mostrar como a vida da gente vira de cabeça para baixo todo dia, e o jovem vai ter que viver e conviver com isso. Ele tem que aprender a estar sempre buscando sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Acho que quem ficar na zona de conforto não tem, até porque o mundo está mudando muito, né, com inteligência artificial e tudo mais. O próprio trabalho, como a gente vê, vai mudar. Daqui a 20, 30 anos, quando olharem esse podcast aqui, for o podcast mais famoso do Brasil, vierem um dos primeiros lá, olha lá o que os caras falavam. Puxa, olha, os caras já estavam falando que o emprego ia mudar, o trabalho ia mudar. Para onde vai mudar, ninguém sabe. Mas os jovens que descobrirem o caminho da mudança vão estar na liderança e vão estar puxando. Os outros vão ser puxados. Que homem. Anotaram? Anota e sei que vai cair na prova. Vai cair na prova. TJ, só para finalizar, eu tenho uma oferta aqui de concessão pro uma oferta amigo. Opa, vamos lá. Eu tenho um Maré 98, você não tem interesse numa concessão dele, Marina não? 98? Isso, ó, tá com um probleminha no motor, mas é coisa boba. O vidro tá subindo direitinho, sobre, mas é na mão. A porta bate ou faz um cleque ou às não? Vezes, pra subir, você precisa segurar um pouco no vidro, mas, sim, como você pegou... E é estilo Flintstones, tem que o pé, no pé vai no chão. Olha, se você tinha interesse na rodoviária, esse Maré também parece uma tá boa... Melhor que a rodoviária. Esse Maré tá melhor. A gente, vamos levar lá no mecânico, dependendo do preço, dependendo do que dá pra fazer, a gente faz negócio. Ele mexe com finanças. Ele vai te comprar por R$100, vai conseguir vender por 2.000. Você vai ver. É mais fácil eu pagar. Aí pegar meu Maré. Nem se for 2021. Sei que não existe, mas nem se for 2021. Maré não dá, não. Richard Dubois, senhoras e senhores, que legal, o cara que não quer comprar Brasília, o cara que está investindo em Brasília, isso é bom para todos os brasilienses. Muito obrigado, de verdade. Mudamos o seu slogan. Não é o cara que quer comprar Brasília, é o cara que quer investir em Brasília. É muito legal, mesmo um papo muito valioso que a gente teve com você aqui. Foi, como o TJ falou, foi um papo muito enriquecedor. Semana passada a gente estava conversando ali nos bastidores, eu e o Adson, e a gente chegou à conclusão que esse papo seria uma aula. E nisso a gente não estava errado, foi uma aula. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória, e a gente espera que continue esses investimentos na nossa cidade, né? Vamos continuar, vamos fazer muita coisa ainda, tem
tem muita vontade para fazer, tem muita oportunidade. E a questão assim, eu essa semana falei ainda para o meu pessoal, a gente juntou, acho que um pouco o discurso, olha, o pior já passou, nós estamos no... eu gosto muito do Winston Churchill, tem aquela frase dele, nós estamos é o princípio do... é o fim do princípio. Princípio do fim. É o princípio do... Não, nós estamos no fim do princípio aliás, no princípio do fim, agora até eu me enrolei, nós estamos no princípio do fim da pandemia, ninguém sabe o que vem por aí, mas eu acho que a gente só pode esperar que daqui é ladeira acima, e eu acho que eu agradeço aí pelas palavras de aula e pelo espaço, mas eu acho Muito que, enfim, o que a gente puder fazer para ajudar a criar um ambiente melhor, que a nossa cidade melhore, evolua, cresça, amadureça e saia desse rótulo de uma cidade política para que mostre que é uma grande cidade do Brasil e do mundo. A gente já tem um patrimônio arquitetônico único, já uma cidade reconhecida no mundo. As obras de Niemeyer, que a gente falou aqui, que privilegia a forma sobre a função, tem essa qualidade de ter deixado Brasília como um ícone da arquitetura. Eu acho que a gente tem chance de mostrar, essa geração agora tem a chance de mostrar que Brasília vai ser mais do que isso. Brasília vai ser uma cidade reconhecida por outras coisas. Que coisas? Está na mão dessa juventude dizer. E na sua mão também. E na sua mão também, com certeza. Agradecer aqui a equipe, toda a equipe do Capital, que nosso querido Tomás, cineasta Tomás, que cuida de toda a parte técnica, nosso querido Adson, que é nosso chefe, né, Rodrigo? Nosso chefe. Adson é nosso chefe. É o diretor. Quem que paga a conta aqui? A gente não paga. A gente tá ganhando o público. Patrocínio. O chefe, é muito sábio. Quando chega a conta lá, para quem que vai? Vai pro chefe. Ele autoriza, ele que paga. Aqui não tem. Adson é um dos diretores da Solaris, produtora Solaris, é a produtora que está realizando o Capital. Então, agradecer a toda a equipe. Valeu demais, Richard. A gente se vê no backstage do Coldplay, hein? A gente se vê lá. É isso Tchau, aí, meu gente. povo. Até o próximo Capital. Valeu!